alegria imensa estar de volta aqui ao Grupo Espírita Paulo Estevão. Eu trago os meus filhos aqui aos domingos, depois da manhã deverei estar aqui com eles, retomando a evangelização infanto-juvenil. E já faz algum tempo que eu não vinha a essa tribuna, né? Para essa reunião pública das palestras, já faz alguns anos. Mas eu me sinto muito acolhido aqui nessa casa, acho a energia dela uma energia muito boa. E parabenizo a todos os que fazem o Grupo Espírita Paulo Estevão por sempre ser essa casa organizada, limpa, extremamente abrangente no que diz respeito aos seus trabalhos, né? Com muitas e muitas oportunidades para as pessoas que aqui vêm poderem não só identificar ensinamentos novos, relembrar ensinamentos que precisam ser relembrados, como também praticar o ensinamento do Mestre Jesus. Então, pedindo a Ele, Jesus, que nós possamos, na noite de hoje, fazer algumas reflexões que verdadeiramente nos sejam úteis. E sobre esse tema, o tema que eu sugiro para a noite de hoje é esse, né? A dor que clama nas ruas. O Evangelho prático. E aí vem toda uma ideia de que nós vamos fazer uma reflexão a respeito de como nós podemos colocar em prática os muitos ensinamentos que eu tenho certeza que nós todos já possuímos a respeito do Evangelho de Jesus. Porque eu acredito que muitos de vocês vão concordar comigo que teoria a gente já tem um bocado. Vocês concordam comigo, gente? Teoria a gente já tem muito. Muito mais do que é necessário para iniciar a prática. Tem muita gente que inicia a prática sem ter teoria nenhuma. Muitos espíritas têm muita teoria e pouca prática. Muitos cristãos têm muita teoria e pouca prática. E a reflexão de hoje vai perpassar esse tema, mas com um viés muito especial, que é o viés da dor que clama nas ruas. E esse viés, gente, vem de um movimento que foi criado aqui na cidade de Fortaleza por um grupo de espíritas que decidiram trabalhar em prol das pessoas que estão em situação de rua. Vocês devem ter acompanhado nos últimos anos, em especial no ano passado, saíram várias manchetes em jornais, Jornal O Povo, Diário do Nordeste, e redes sociais de maneira geral, informando que a cidade de Fortaleza tem um número crescente de pessoas em situação de rua. 20 anos atrás, era bem menos do que 10 anos atrás, hoje é bem mais do que 10 anos atrás. Então, esse grupo de espíritas entendeu que, conhecendo o Evangelho do Cristo, os espíritas de Fortaleza precisavam fazer alguma coisa em prol das pessoas em situação de rua. E criaram 3 casas. Eu vou falar sobre elas durante a nossa conversa. E criaram um movimento chamado Morar na Rua Não. E esse movimento é em razão dele que eu estruturei essa fala e juntamente com alguns amigos, um deles está aqui, nosso querido Adrovani, nós estamos indo em várias casas espíritas para falar sobre esse tema e para trazer um convite que ao final nós vamos conversar sobre ele, tá? Então, hoje não existe uma palestra, existe uma reflexão conjunta e um convite a ser feito. E o convite é sobre o tema, o Evangelho prático, o Evangelho na prática, sobre o viés da dor que clama nas ruas. Então, sobre esse tema, nós temos que começar conversando sobre quais são os ensinamentos fundamentais para todo e qualquer espírita que queira vivenciar o Evangelho de Jesus. Todo e qualquer espírita que queira colocar em prática os ensinamentos do Cristo precisa
ou pelo menos deve, é recomendável que leia o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Fora da Caridade não há salvação. Um dos mais belos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Belíssimo capítulo. Mas esse capítulo, que é todo muito belo, e eu recomendo a leitura de todo o capítulo a todos vocês, mas ele tem nos seus itens iniciais 2 pontos muito importantes para a conversa que nós vamos traçar na noite de hoje. E eu não vou começar nem pelo primeiro ponto do capítulo, nem pelo primeiro item do capítulo, eu vou começar pelo segundo ponto trazido nesse capítulo, Fora da Caridade não há salvação, que é o subitem intitulado O Maior Mandamento. Subitem esse que está nos itens 3, 4 e 5, na verdade, 4 e 5 do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. O maior mandamento, esse título desse subitem, ele vem de uma passagem evangélica que está em Mateus capítulo 22. Lá em Mateus, nesse capítulo 22, propriamente dito, existem várias passagens em que os fariseus tentam enredar Jesus, fazendo com que ele se perca nas suas próprias palavras e fique mal visto, ou pelos judeus, ou pelos romanos, ou pelos dois. Porque o que eles queriam era tirar Jesus da jogada. Se possível, fazer com que ele fosse preso, se melhor ainda, se ele fosse morto. Então esse capítulo traz uma série de passagens em que os fariseus lançam armadilhas para o mestre. Nesse capítulo, por exemplo, está lá aquela armadilha que os fariseus lançaram perguntando a Jesus: devemos ou não devemos pagar o imposto aos romanos? Todo mundo sabe que essa foi uma das maiores armadilhas criadas para o mestre, e só um mestre como Jesus para não cair nela. Porque se ele dissesse não deve pagar, os romanos iam querer prendê-lo como subversivo. Se ele dissesse deve pagar, os judeus iam ficar com raiva dele, porque eles não queriam pagar o tributo aos romanos. O que quer que ele dissesse ali, ele estava em maus lençóis. Mas na sabedoria divina do nosso Cristo, de Deus, ele pede uma moeda e pergunta: de quem é essa imagem? E a resposta é de César. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Logo depois dessa passagem, lá no capítulo 22 de Mateus, vem uma outra, em que os fariseus, de novo, tentam pegar Jesus numa pergunta que parece simples: qual é o maior mandamento? Essa pergunta, gente, para a gente contextualizar ela rapidamente, a Torá, que é a lei dos judeus e que é o nosso Antigo Testamento, a Torá tem 613 mandamentos. 613. E naquela época havia uma discussão imensa de qual era o maior mandamento. Um grupo de judeus dizia que o maior mandamento só poderia estar dentro dos 10 mandamentos que foram trazidos por Deus para Moisés em cima do monte. Outros diziam que não, e essa discussão era acalorada. Às vezes eles chegavam às vias de fato, como era comum em algumas das discussões dos judeus daquela época. Então essa pergunta não tinha nada de besta. Na pergunta, os fariseus queriam colocar Jesus, pelo menos, contra algum dos judeus. E aí Jesus, dessa vez, ele foi extremamente claro na resposta. Porque ele identificou, nesse momento, uma grande oportunidade de deixar cristalina a sua mensagem mais poderosa. E ele responde, então: o maior mandamento da lei é o mandamento que está em Deuteronômio,
E aí ele recita a Shema, que é uma oração judaica, que diz: ouve Israel, Deus é um. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E existe um segundo mandamento, ele ainda complementa a resposta. Existe um segundo mandamento em grau de importância, que é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, gente, o que significa essa resposta de Jesus? Significa que, diferentemente do que muitos de nós que não conhecemos a fundo a lei mosaica, diferentemente do que muitos de nós pensam, a lei mosaica defendia o amor a Deus e o amor ao próximo como grandes mandamentos de Deus. Jesus disse, nesses dois mandamentos estão reunidos toda a lei e o profeta, ou seja, todos os outros 611 mandamentos, e tudo que os profetas disseram em mais de 1000 anos de missão profética está resumido em: ama a Deus e ama ao próximo, como a ti mesmo. Diferentemente do que muitos de nós pensam, ama ao próximo como a ti mesmo não é uma inovação trazida por Jesus. Já estava na lei mosaica, no livro Levítico, está lá. Então, amar a Deus já era uma proposta mosaica. Mas qual era o problema da época? É que as pessoas, de uma maneira geral, é claro que existiam exceções, mas de uma maneira geral, achavam que amar a Deus era cumprir obrigações. Então, se eu ia ao templo 3 vezes no ano, fazia sacrifícios no templo, eu cumpria a lei, eu, consequentemente, amava a Deus. Era assim que a maioria pensava, era assim que os fariseus divulgavam a lei. Será que tem algum parâmetro ainda com hoje? Cumprir a lei de Deus é cumprir obrigações formais, ir à igreja, ir ao centro, ir ao templo, tomar passe, fazer os sacramentos. Tudo isso é forma. Tudo isso é formalidade. E ainda muitos de nós, em 2026, ainda vivemos como se o cumprimento da lei de Deus tivesse a ver com essas formalidades. Jesus quebra esse paradigma quando ele dá essa resposta do maior mandamento. Quebra e diz: a gente só ama a Deus quando a gente ama o próximo, porque a resposta dele foi isso que ele quis dizer. Ama a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, você só ama a Deus se ama ao próximo e só ama o próximo se ama a si mesmo. E aí vem Kardec, no capítulo 15, item 3, 4, e diz... Cadê? Isso aí é um problema de BIOS. Bicho ignorante operando o sistema. Estava apertando o botão errado. Pronto, agora. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o nosso próximo, todos os deveres humanos se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Lembrando, gente querida, que essa bandeira da doutrina espírita que nós abraçamos, na verdade ela quer dizer: se eu não me fizer instrumento de Deus na terra, eu nunca serei feliz. O que a frase fora da caridade não há salvação significa é: se eu não me fizer instrumento de Deus, porque ser caridoso é ser instrumento de Deus na terra,
eu nunca serei salvo. E o que é ser salvo para a doutrina espírita? É ser feliz. É atingir a felicidade plena. Então é isso que a doutrina espírita propõe. Nós, espíritas, precisamos ter clareza de que o que a doutrina espírita propõe é estudar, sim, espíritas, instruí-vos. Mas tem o primeiro mandamento. Espíritas, amai-vos. O que a doutrina espírita propõe, acima de tudo, é a gente sair da nossa acomodação para ser instrumento de Deus na Terra em todos os momentos que a gente puder ser. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje à noite. Mas antes, eu quero passar para o primeiro tópico do capítulo 15 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que é intitulado, o item que é intitulado De que precisa o Espírito para ser salvo. Nesse item eu quero destacar que está exposta a passagem evangélica onde vem a parábola do bom samaritano. Quem aqui não conhece a parábola do bom samaritano, levanta a mão. Ótimo, todo mundo conhece, eu não vou precisar repeti-la. Na parábola do bom samaritano tem uma palavra que eu já vi umas 15 traduções diferentes, e em todas essa palavra consta, que para mim é a grande chave de quem quer ser caridoso. Ou seja, de quem quer ser instrumento de Deus, de quem quer cumprir a lei divina. Essa palavra está dita quando Jesus, ao narrar a parábola, diz: ao vir em viagem o samaritano e olhar para o caído, tomou-se de compaixão. E só porque ele se compadeceu da dor daquele que ele sequer sabia quem era, ele desce do animal, cuida das feridas, bota o homem em cima do animal, leva para a estalagem, passa a noite cuidando dele, e no dia seguinte, que ele precisava seguir a sua viagem, ele dá um dinheiro para o estalajadeiro e diz: cuida dele, gasta o que for necessário, se faltar dinheiro, põe teu, porque quando eu voltar, eu te pago. Tudo isso ele fez por conta dele estar no exercício da compaixão. Então, a compaixão, cujo conceito é permitir sentir a dor do outro, a compaixão é o que abre o nosso coração para uma ação caridosa. Ok? Então, dito tudo isso, vamos entrar agora no tema a dor que clama nas ruas. Porque o movimento Morar na Rua Não, ele traz uma mensagem muito clara. Para encontrarmos o Cristo nos dias atuais, nós precisamos ir ao encontro do mais necessitado. Se nós queremos servir ao Cristo, se nós queremos ser instrumentos do Cristo nos dias atuais, dificilmente a gente vai conseguir servir deitado em nossa cama, sentado em nossa cadeira ou dentro do grupo espírita onde a gente veio ouvir palestra, tomar passe ou estudar. Isso aqui é uma preparação. Estar em casa com os seus, ter seus momentos de lazer, ter seus momentos em família, tudo isso é fundamental para que o ser encarnado tenha base suficiente, firmeza suficiente para agir quando precisa agir em nome do Cristo. E é sobre esse agir que o movimento Morar na Rua Não trata, com o evangelho prático nas ruas. Esse movimento propõe que os espíritas precisam trabalhar para
levar o ensinamento do Cristo àqueles que estão em situação de rua. E, se possível, tirá-los da rua. É isso que o movimento propõe. Esse evangelho prático nas ruas, minha gente, ele tem basicamente 2 propósitos. O primeiro propósito é desenvolver em nós, que vamos para o evangelho, a nossa capacidade de amar. A gente não desenvolve a nossa capacidade de amar da forma como Jesus nos propõe, se a gente amar apenas o que nos são parentes, os que nos são conhecidos, os que nos são queridos, os que estão ao nosso lado, os que estão... Não é assim que a gente vai amar como Jesus nos amou. Porque a proposta dele é: amai-vos como eu vos amei. Isso está em João, e depois ele diz: meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Então, nós temos que desenvolver essa capacidade de amar. E para desenvolver, não adianta a gente só abraçar, a gente só ajudar, a gente só tolerar, a gente só querer ser útil àqueles que estão bem pertinho do nosso coração. Não é essa a proposta do Cristo apenas. É claro que ser útil para eles, amar a eles, abraçar a eles, tolerar a eles, tudo isso é fantástico. Mas não apenas isso. E para desenvolver uma amorosidade mais ampla, eu preciso sair. Eu preciso ir ao encontro do mais necessitado, desenvolver a minha capacidade de amar mais abrangentemente. E o segundo propósito? Trazer nutrição espiritual juntamente com a nutrição física. Porque quando a gente fala juntamente com a nutrição física, é porque todos esses evangelhos que são feitos na rua são evangelhos em que são distribuídas comidas. Baião, frango, cuscuz, macarrão, ovo. Tudo isso é preparado com muito carinho. Tudo isso tem gastos e custos excessivos para a gente comprar semanalmente. Várias pessoas precisam cozinhar, precisam se dedicar a isso, precisam colocar em grandes panelões e transportar até o local do evangelho. Isso já é uma grande tarefa para fazer chegar a comida lá. Mas fazer chegar a comida lá é a isca. Porque a nutrição física, embora muito importante para quem está com fome, como é o caso deles, ela é muito menos importante do que a nutrição espiritual. Mas eles só vêm para o evangelho porque a comida está lá. E se a gente distribuir a comida antes do evangelho, não fica um. Então você tem que levar a comida, às vezes você abre a panela só para sair o cheirinho, mas só distribui a comida depois do evangelho. Não é isso? E aí nesse evangelho, gente, vem uma nutrição espiritual muito potente. E aí eu pergunto a vocês, como a nutrição espiritual é trazida e para quem? E aí eu quero trazer 4 pontos que tem a ver com o que a gente vai fazer quando está lá num evangelho como esse. Primeiro ponto. Quem está participando de um evangelho como esse, reflete e dialoga sobre os ensinamentos de Jesus. E aí eu já paro para perguntar a vocês, quantas vezes por semana você reserva um momento para refletir e dialogar com outras pessoas sobre o Evangelho de Jesus? Eu não sei vocês, para mim não são muitos os momentos.
Não são tantos os momentos que eu reservo semanalmente para isso. Eu tenho tentado aumentar esse quantitativo de momentos reservados, sacralizados, né? Porque o que é sagrado é o que é reservado. Esse conceito é outro conceito importante, mas aí é outra conversa. Então, é muito importante a gente ter esses momentos. Mas quantos momentos a gente tem por semana sobre isso, para falar sobre isso? Então, eu estou trazendo essa reflexão para mostrar, é nutrição espiritual para eles, mas é nutrição espiritual para mim, que vou lá. E que naquele momento eu reservei 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos para refletir e dialogar sobre os ensinamentos de Jesus. Segundo ponto, oportunidade de compartilhar. Compartilhar é entre mais de uma pessoa, né? Experiências e fazer paralelos entre o Evangelho e o nosso dia a dia. Porque lá no Evangelho a gente conversa com eles sobre as experiências que eles vivem no dia a dia. A experiência da fome, a experiência da insegurança, a experiência do vício. O que isso tem a ver com o Evangelho de Jesus? E aí, para eles isso traz nutrição espiritual? Sim, mas aí eu também começo a fazer paralelos entre o meu dia a dia e o Evangelho do Cristo. O que é que eu, no meu dia a dia, faço que tem verdadeira conexão com o Evangelho do Cristo? Vejam, são duas perguntas diferentes aqui. A primeira é quando eu reflito e dialogo sobre os ensinamentos de Jesus. A segunda é quando eu compartilho com alguém experiências do meu dia a dia que estão conectadas com esses ensinamentos. Então, é nutrição espiritual para eles, é nutrição espiritual para mim, quando eu estou lá. Mais um ponto importante. Resgatar a interação social em torno do alimento. Não é preciso, talvez alguém aqui na plateia tenha feito sociologia, mas não é preciso ter feito sociologia, antropologia, para saber que a nossa cultura, ela sacralizou o ato da alimentação. Em torno de uma mesa, sentamos e conversamos, mas muito mais do que isso. A nossa tradição é que em torno de uma mesa nós nos conectamos. Por isso é tão importante para nós, para a nossa cultura, almoçar em família, jantar em família, o almoço do domingo, o jantar do sábado, da sexta, do Natal. A gente reúne as pessoas em torno de um ato de alimentação. E isso vem na tradição judaico-cristã de muito tempo atrás. E isso, mesmo que a gente não perceba, é extremamente importante para a gente. O ato de não comer só. Muita gente diz, eu estou num shopping cercado de centenas de milhares, talvez, de pessoas, mas eu estou só, porque eu estou comendo sozinho. Tem coisa mais triste para algumas pessoas, para mim, mas para algumas pessoas tem coisa mais triste do que num domingo você almoçar sozinho no shopping, na praça de alimentação lotada. É porque para essa pessoa e para quase todos nós, ou para a maioria absoluta de nós, o ato de alimentar-se, ainda mais num dia como o domingo, é um ato que precisa ter uma companhia. Aí está, gente, a importância da gente resgatar com eles a interação social em torno do alimento. Eles mal comem. Eles vivem procurando comida, às vezes, no lixo. Para eles, comer conversando, comer se conectando com alguém, comer dentro de um ato de sacralidade, isso não existe. Isso não faz parte da rotina deles. Mas durante esses evangelhos,
a gente tem a oportunidade, muitas vezes, de sentar ao lado deles enquanto eles comem, de conversar com ele enquanto eles comem, de ser verdadeiramente companheiro deles. Porque vocês sabem de onde vem a palavra companheiro? Para vocês verem o quanto é importante para a nossa cultura o ato da alimentação. Você sabe de onde vem a palavra companheiro? Alguém sabe? Vem de companis, compartilhar o pão. Companheiro é aquele que compartilha o pão comigo. Esse é o meu companheiro, a minha companheira, é quem compartilha o pão comigo. E eles não têm mais isso. E nesse evangelho a gente tem a oportunidade de levar eles de volta para isso. Para essa ambiência de sacralidade que é tão importante, mesmo que a gente não saiba. E por fim, lembrar a eles e a nós mesmos do profundo amor que Deus tem por nós e do seu imenso poder de modificar por completo as nossas vidas. Muitas vezes, em conversa com essas pessoas em situação de rua, a gente leva alguns exemplos de pessoas que, na nossa ótica, elas estavam completamente perdidas, talvez sem qualquer esperança de um futuro bom, mas viraram a página e hoje estão muito bem. Muitos de nós levamos para eles esses exemplos para quê? Para fazer surgir no coração deles a esperança de novo, de que eles estão no fundo do poço, porque sim, meus irmãos e minhas irmãs, eu não conheço ninguém mais no fundo do poço. Eu não conheço ninguém que possa se chamar mais de necessitado do que alguém que está em situação de rua de verdade. Mais de 90% das pessoas que estão lá são viciados em álcool ou drogas. Muitos deles romperam vínculos e ligações com as famílias, porque as famílias não aguentam mais a tragédia que é ter um viciado dentro de casa. Eles não têm onde dormir, eles não têm o que comer, eles não têm muitas vezes o que vestir. Quem é mais necessitado do que uma pessoa dessa? Eu não conheço. Então, se você quer seguir o que o Cristo diz e ir ao encontro de um necessitado, meu amigo ou minha amiga, o maior necessitado que você vai achar é uma pessoa em situação de rua. E eu comecei a fazer evangelho nessas casas que foram abertas, e que daqui a pouco eu vou falar sobre elas, porque você pode fazer o evangelho na rua, mas se você quer começar por um ambiente mais conhecido, mais tranquilo, você pode fazer o evangelho dentro das casas com eles, que todo dia tem evangelho dentro das casas com eles, você pode ir lá. E eu fui. 4 anos atrás, 3 anos atrás, não lembro exatamente, quando eu comecei a participar. E num dos primeiros evangelhos eu estava lá, e quando eu perguntei a um rapaz que tinha 2 dias de casa, eu perguntei a ele, você está gostando? E ele disse, muito. Eu disse, o que é que você mais gostou nesses 2 dias? E a resposta que ele me deu, gente, eu me arrepiei todo. E eu lembro dela até hoje, porque ele disse assim, o que eu mais gostei foi dormir sem sentir medo de ser acordado sendo chutado. Quantos de vocês já foram dormir com esse medo? Nessa encarnação, eu nunca senti esse medo. A gente não sabe nem o que é isso. Dormir achando que alguém pode lhe chutar à noite. Às vezes eu já levei chute da minha esposa de noite, né? Mas isso é outra história. Eu não vou dormir com esse medo. Teve até um dia que eu fui dormir com a minha pequenininha, quando ela tinha 3 anos de idade, e ela parecia sambista dormindo, né? Porque ela já chegou a dormir com a cabeça para um lado, acordar com a cabeça para o outro e dizer que não acordou. Mas você não vai dormir com o medo de que alguém venha conscientemente para lhe chutar. Vai? Esse pessoal vai. A gente não tem nem ideia do que é isso.
Então, eles são realmente muito, muito necessitados, muito além do que a gente entende por necessitado. E aí, gente, conectando pessoas a moradias seguras, essa é a nossa busca. Conectar pessoas a moradias seguras. Como é que a gente faz isso? Como saber quem podemos ajudar? Se você está num desses evangelhos, lembre sempre de, durante a sua conversa com eles, falar dessas casas. Sempre diga, existem casas, não só espíritas, católicas, protestantes, de organizações não governamentais, não necessariamente religiosas. Existem casas que acolhem pessoas em situação de rua. Fale sobre isso, estimule a pessoa a mudar de vida, a virar essa página, né? E aí, se você não está num contexto de evangelho, mas, por exemplo, quem aqui caminha na beira-mar de manhã ou de noite? Principalmente de manhã. Alguém caminha aqui de manhã na beira-mar? Eu caminho. Quantas vezes eu não cheguei na beira-mar às 5h30 da manhã e tinha... Uma vez eu contei, tinha 22 pessoas em situação de rua dormindo enquanto eu caminhava. Eu caminhei 5 quilômetros, nesses 5 quilômetros tinha 22 pessoas em situação de rua dormindo. Se você cruzar com uma pessoa em situação de rua, seja numa caminhada matinal, seja em qualquer momento que você vai no centro da cidade, qualquer momento, e se você se sentir chamado a se aproximar dessa pessoa, na intenção de ajudar, você deve fazer essas duas perguntas aqui, ou perguntas semelhantes a essas aqui. O que eu posso fazer por você, meu amigo, minha amiga? E você tem vontade de sair da rua? No Grupo Espírita Paz e Bem, de onde eu venho, um dos fundadores lá do grupo, uma vez, chegou para uma pessoa que estava em situação de rua e que ficava olhando carros na rua, onde ele trabalhava, e ele viu aquela pessoa uma vez, viu uma outra vez, viu um mês, viu 2 meses, teve um dia que ele chegou e disse, eu vou falar com ele. E sentou e começou a conversar com ele. 2, 3 semanas depois de conversa, descobriu que ele era do Rio Grande do Sul, tinha vindo de todo jeito, vinha num caminhão, pegava carona num caminhão, parava numa cidade. Tem cidades no sul do país que são mais organizadas e mais endinheiradas, que não querem pessoas em situação de rua lá, né? Então chega lá numa praça, a pessoa vai dormir, chega logo uma equipe. Ô, meu irmão, você está bem? Vamos aqui, leva para uma casa. De onde você é? Não sou de tal, mas para onde você está indo? Eu não quero ir para o Ceará. Está aqui a passagem de ônibus para você, vai. Eles pagam. Não resolve nada do problema da pessoa. Mas tirar eles dali, eles tiram. Se ele pagasse e entrasse em contato com a assistência social da cidade para onde o ônibus vai, ok. Mas ele não faz isso, ele só paga para tirar a pessoa dali, né? Então, essa pessoa tinha vindo do Rio Grande do Sul, fazia anos que não entrava em contato com a família. Esse meu amigo lá do Paz e Bem conseguiu o contato da família dele, entrou em contato com a família estava desesperada atrás dele, achando que ele tinha morrido, conseguiu fazer uma reconexão, ele voltou para o Rio Grande do Sul, voltou para morar com a família. Isso tudo porque uma pessoa se dignou a conversar com um guardador de carro. Então, oi? Teve a sensibilidade, né? Então, nós todos podemos fazer isso. E agora, aqui em Fortaleza, está mais fácil a gente ser de verdade útil a essa pessoa. Você deve, então, fazer essas perguntas, ouvir pacientemente e pacificamente a resposta dele, para sentir em seu coração se o que ele está dizendo emana verdade, se realmente você acredita que ele está querendo sair da rua,
quando ele diz que quer, ou se é só da boca para fora. E se ele emanar a verdade, você deve dar o passo seguinte. Desde que, claro, ele não esteja, naquele momento, sob a influência de álcool ou de drogas. Porque nenhuma casa dessas que acolhe pessoas em situação de rua, acolhe gente tendo usado álcool ou drogas. Estando sob o efeito de álcool ou drogas, naquele momento. Nenhuma casa acolhe. Então, se a pessoa estiver sob a influência de álcool ou drogas, você orienta ela que quando ela não estiver mais sob a influência dessas drogas, ela deve ir a tal lugar. E que lugar é esse? E aí nós vamos chegar no fluxo para conectar pessoas a moradias seguras. O primeiro fluxo, portanto, o primeiro passo do fluxo, confirme o compromisso deles. Como é que a gente confirma o compromisso? Você quer sair da rua? Se você sentir verdade na resposta positiva dele de que quer sair da rua, essa resposta dele cria um autocompromisso. É importante. Primeiro crie esse autocompromisso, confirme esse compromisso dele. Segundo, colete informações essenciais. Nome completo, idade, tire uma foto dele, uma foto do documento. É importantíssimo perguntar se ele tem documento ou não. Porque a maioria das casas que acolhem pessoas em situação de rua só acolhe se a pessoa tiver documento. Mas as 3 casas espíritas não. Elas acolhem pessoas sem documento. Né? E algumas outras poucas que não são as 3 espíritas também acolhem pessoas sem documento. Então pergunte se tem documento ou não, pergunte se tem mandado de prisão em aberto, se tem problema com a polícia. Isso tudo são informações que você pode colher rapidamente numa conversa com ele. E aí você vai enviar essas informações por WhatsApp. Quem aqui não tem WhatsApp? Levanta a mão. Todo mundo tem. Você vai enviar para quem? Para o coordenador da casa. Você vai passar uma mensagem para ele, estou aqui com uma pessoa, com fulano, está aqui a foto de fulano, o nome dele é esse, a idade dele é esse, ele me disse que não tem problema com a justiça. É claro que isso vai ser confirmado quando chegar lá na casa. Né? Ele tem documento ou ele não tem documento? Tem vaga para ele aí? Aí se o coordenador da casa disser assim, tem vaga, eu vou ter que botar ele no meu carro e levar? Não. Se você não quiser, ou se você não puder, basta você chamar um moto Uber. Quem aqui não tem Uber no celular? Todo mundo tem Uber no celular. Não tem Uber no celular? Baixe, minha querida. Foi? Pois então a senhora tem a opção de baixar o Sinditax, aplicativo de taxista. 99 táxis, né? E chame um transporte desse e mande. Você vai gastar 15 minutos do seu dia, R$15 e pode ter salvo uma vida. 15 minutos do seu dia, R$15 e pode ter salvo uma vida. Uma vida que, se a gente parar para pensar, da gente ele é um desconhecido, mas ele é filho de alguém, ele é irmão de alguém, ele é pai de alguém, ela é mãe de alguém. Ele é muito importante para alguém. E se fosse a nossa filha, o nosso filho que estivesse ali, a gente não ia querer que alguém despendesse 15 minutos e R$15 para tirar ele da rua? Esse é o raciocínio, né? E aí, gente, seguindo esse fluxo, a gente efetivamente tira pessoas da rua. Tá aqui, Arinildo e Nildo. No dia 13 de novembro de 2025, lá na Praça da Estação, eles foram retirados da rua e está aqui eles numa das casas espíritas. Está aqui, 4 de dezembro de 2025, Praça da Estação, Josenildo.
Olha, Arinildo, Nildo e Josenildo. Vocês sabem o que significa isso? Sabe? Nada. Né? Absolutamente nada. Né? Mas não significa o fato dos nomes serem coincidentes, serem semelhantes, mas significa que foram 3 irmãos que foram resgatados da rua. Ah, será que eles vão ficar muito tempo? Será que eles não vão recair rápido? Será que eles não vão voltar? Não sei. Mas eu também não estou preocupado com isso. Eu tô feliz por ele ter tido a oportunidade de estar aqui. Aí, ó, aqui, agora esse ano já, ó, 15 de janeiro de 2026, semana passada, Praça da Estação. Léo, esse aqui eu esqueci o nome, me desculpem. Claudiane. Esses 3 foram parar nas 2 casas. Ó. A casa feminina, porque das casas espíritas são 3 casas, 2 masculinas e 1 feminina. Nosso Lar Francisco de Assis, que é essa casa aqui. Nosso Lar Piedade, que fica lá na Sapiranga, por trás do Colégio Ari de Sá da Washington Soares, 1 quilômetro para trás. E Nosso Lar Clara de Assis, que fica bem pertinho do Nosso Lar Francisco de Assis, ali perto da Igreja da Glória, na Cidade dos Funcionários. Aqui perto. Né? Essa aqui, ó, gente, essa aqui que recebeu a Claudiane é essa. Essa que recebeu ela é a Carminha. A Carminha está há 10 meses na casa. 10? 9? Quanto tempo tem a casa? Uns 9, né? Desde que a casa abriu, ela foi a primeira a entrar. E ela hoje é a coordenadora das pessoas que estão acolhidas. Porque sempre é assim nas casas. O acolhido que está lá há mais tempo, ele se torna o coordenador dos acolhidos ali. Um trabalhador da casa. E a Carminha está aqui toda feliz, ó, porque recebeu mais uma irmã. Então, esse fluxo de você ter no seu celular salvo o número da casa, o nome do coordenador, ou pelo menos só o número da casa, e de você conversar com a pessoa, tirar a foto dele, passar para o coordenador da casa e mandar ele para casa, esse fluxo dá resultado. Dá resultado. Podia ter trazido inúmeras outras fotos aqui, trouxe só essas daqui, porque senão a gente não termina. Então o convite, meus irmãos e minhas irmãs, é venham com a gente. Vão participar dos evangelhos. Tem evangelho segunda, terça, quarta e quinta noite. Ah, eu não posso nenhuma dessas noites. Vamos para o evangelho nas casas. Tem todo dia, inclusive sábado e domingo. Né? Ó, quem quiser tirar foto, pode tirar. Segunda-feira, o evangelho acontece na Praça dos Voluntários, sempre às 7h30 da noite. Ó. Segunda-feira, Praça dos Voluntários, que é a Praça da Polícia. Terça-feira, Praça próxima a Cal, que fica na Tristão Gonçalves. Quarta-feira, Praça da Bandeira, da Faculdade de Direito. Quinta-feira, Praça da Estação, que é a praça lá da Pinacoteca. Se você tem interesse de, em algum momento, alguma vez na sua vida, tirar 1 horinha, e quando eu digo 1 hora, é para ir e voltar, porque lá é meia hora. Você chega 7h20, 8h20, no máximo, você já está saindo de lá, já está em casa. Não é muita coisa, gente. Não é muita coisa. Do nosso tempo, mas é muita coisa. Quando a gente vai. É muita coisa que fica em nosso coração. Isso eu posso garantir a vocês. E como tem tratamento espiritual nessas casas? Eu vou citar só o Nosso Lar Francisco de Assis. 3 evangelhos diários. Né? O Grupo Espírita Paz e Bem, que é o grupo que eu participo, assumiu os evangelhos das 3 casas nos sábados às 4 horas da tarde. Então, todo sábado, nas 3 casas espíritas, tem um trabalhador do Grupo Espírita Paz e Bem fazendo evangelho com os acolhidos. Se você quiser, venha num sábado, 4 horas da tarde, que você vai encontrar um trabalhador e faça o evangelho lá com ele. Você não precisa falar nada se você não quiser, só ouça.
Amanhã eu estarei no nosso lar Piedade. Sábado que vem eu estarei no nosso lar Francisco de Assis. 4 da tarde. Estão convidados. Daqui a pouco eu vou passar aqui para vocês a rede social. Entre na rede social, veja lá o endereço, vá lá. Estudo do livro Paulo Estevão, toda sexta-feira às 4 da tarde. Palestra pública, domingos às 6 da noite. O impacto, meus amigos, é profundo e imediato, porque a semeadura ela é efetiva, ela é consistente. Vejam, há uma exposição intensiva da pessoa ao Evangelho, porque um mês na casa significa 80 evangelhos que ele participou. O cara que nunca participado do Evangelho, em um mês participou de 80. Rapaz, não tem como não ficar alguma coisa naquele coração. Mesmo que ele vá embora, volte para a rua, volte a beber, volte a se drogar, alguma coisa ficou ali. E em algum momento essa semente vai germinar. 20 reuniões de narcóticos anônimos. A reputação da casa nas ruas é extremamente positiva. Quinta-feira passada, não ontem que eu não pude ir, mas na passada, conversei com um dos que eu conheci na casa. Ele está de volta às ruas, infelizmente, estava bêbado, infelizmente, mas ele passa por mim e diz assim, ô rapaz, vê lá com a Adrovane para ele me dar outra chance, gosto tanto daquela casa, cara. Será que não dá? Eu disse, rapaz, se você vier na próxima quinta, sóbrio, e efetivamente quiser voltar, eu posso até ligar para a Adrovane. Vai, quem sabe, né? Porque a casa tem uma regra que precisa existir. Você saiu da casa, você não pode voltar imediatamente, senão fica assim entra e sai, né? Aí vira balbúrdia, né? Precisa existir uma regra como essa, né? Reconexão familiar, aqueles que passam pelo menos 4 meses na casa, eles começam a se reconectar com a família. A família, eles podem sair depois de 4 meses para ir visitar a família e voltar. Os familiares podem ir lá vê-los. Né? Então começa uma reconexão verdadeira com a família, até porque a família vê que ele está efetivamente tentando mudar e aí volta a confiar nele. É muito bonito quando a gente vê as famílias felizes, sabe? É porque não dá tempo, gente, de contar. Eu acho que daqui a pouco eu já vou ter precisado desligar, né? Aqui, antes que alguém tome o microfone. Mas tem tantos exemplos lindos, gente, tantos exemplos belíssimos, sabe, que dava pra gente contar. Um desses, daqueles Nildos da vida ali, não sei se era o Arenildo ou o José Nildo, um daqueles ali, que ele disse, eu tenho o documento, mas o documento está com a minha mãe. Eu disse, pois me diga o telefone dela que eu ligo. Aí eu liguei para a mãe dele, quando ela atendeu, que eu disse que estava com ele, a mulher começou a chorar no telefone. Ele está onde? Eu disse, está na Praça da Estação. Mas eu estava aí faz 1 hora. Eu passei as últimas 12 horas fora de casa procurando por ele no centro da cidade. Não encontrei. Você está com ele? Estou com ele. Quer falar com ele? Quero. Eu passei o telefone para ela. Aí chora ele lá, chora ela lá. Aí ele disse, mãe, eu vou sair dessa vida, mãe. Esse pastor, ele falou, esse pastor aqui vai me levar para uma casa e eu vou sair. A senhora só precisa levar o documento lá amanhã. A senhora leva? Levo, meu filho. Gente, é de arrepiar, sabe? Então, tem a reintegração também social. Praticamente todos que ficam o período que é recomendado, que é de 9 meses na casa, saem da casa empregados. Eles, 100% quase, ou 90 e tantos por cento das pessoas que entram lá, são profissionais, muitos deles muito capacitados, mas que perderam tudo por conta do vício. E aí quando eles estão há 9 meses, 10 meses sem usar nada, eles conseguem emprego novamente, muitas vezes, na maioria das vezes, na maioria absoluta das vezes. E quando não conseguem, o pessoal da casa ajuda, busca, tem cursos, né? Aqui, ó, cursos online ou presenciais, às vezes tem, terapia de constelação familiar, tá ali nossa consteladora, né? Faz a constelação com eles, educação física, tratamento terapêutico, apoio fraterno, aconselhamento psicológico. Se tem algum psicólogo, algum assistente social aqui que quer ajudar as casas
com o seu trabalho, é ótimo. Precisamos, né? Médico, etc. Tá? Aqui são as mídias sociais. Então, quem quiser tirar foto, tire. Entre no Instagram, né? Procure. Nosso Lar Francisco de Assis, aqui, ó, Nosso Lar Francisco de Assis, que é @Nosso Lar Francisco de Assis, @Nosso Lar Clara de Assis, @Nosso Lar Piedade, tá? Procure, veja o endereço, vá lá conhecer, vá lá visitar, tá? E aqui, gente, quem quiser tirar foto, tire também, ó, os telefones das casas que vocês vão passar a mensagem do WhatsApp, ó. Quando vocês quiserem mandar alguém para casa, é para esses telefones que vocês vão passar a mensagem do WhatsApp, ó. Tá? Tô aqui com uma pessoa em situação de rua, tem vaga aí para ele tem documento ou ele não tem documento, tá aqui a foto dele, me mande o endereço. A pessoa manda o endereço, diz que tem vaga, você chama o Uber e manda, acabou, meu amigo. Tá? Tiraram foto. Aí aqui, essas aqui recebem sem documento, ó, são 5 apenas. Essas aqui e mais algumas outras que não coube, recebem, mas tem que ter documento. Tá? Esses são alguns dos rostos de esperança, mas se tem ainda muitos rostos de esperança, também temos alguns rostos de tristeza ainda, gente. E eu tirei essa foto aqui para trazer para vocês. Tá? Semana passada, quando eu fui levar aquelas 3 pessoas nas casas, a mulher Claudiane e os 2 homens, quando eu cheguei no Nosso Lar Francisco de Assis para deixar os 2 homens que tinham documento, esse cidadão estava sentado na calçada. E aí eu perguntei ao coordenador lá, por que ele está na calçada? Não, porque ele não tem documento e a gente não tem mais vaga. A gente está recebendo os que você trouxe com documento, porque como eles têm documento, eles vão só dormir aqui e amanhã a gente vai mandar ele para alguma das casas que aceita com documento que tem vaga. Mas esse que não tem documento, que não é aceito nas outras casas, a gente não tem como acolher. Eles deram água, deram comida, mas não tinha como, não tinha lugar. Então, meus amigos, nós precisamos pensar em mais casas. Precisamos pensar em mais voluntários. E aí eu vou terminar, prometo, juro, pé junto. Nós temos uma excepcional notícia para dar a vocês. Existe um trabalhador aqui do GEP que está extremamente interessado em abrir a 4ª casa com o apoio do grupo que já abriu essas 3 casas. Esse grupo está apoiando ele para ele abrir a 4ª casa. Esse trabalhador está aqui hoje, é o meu querido Cristiano. Levanta aí, Cristiano, para todo mundo te ver aí. Esse aqui é o Cristiano, né? Ele não abriu ainda porque ele está precisando de ajuda para abrir a casa. Ele está precisando de voluntário que diga que vai lá fazer evangelho. Ele está precisando de gente que diga que vai lá trabalhar como assistente social ou como psicólogo. Ele está precisando de gente que ajude a pagar. Sabe quanto é uma casa dessa por mês, gente? R$6.000. O aluguel. É muito? Não é muito, gente. Com 6, no máximo R$7.000, eu estou falando dos homens, né? Porque mulher é mais cara, né? Mulher sempre é mais cara, né? Mulher é 9, não é isso, Adrovani? 9.000 mês. Homem, 6.000 paga. Com R$6.000. Bem, é porque a mulher precisa de mais funcionário. Aí depois eu posso lhe explicar por quê, tá? Por causa do tempo aqui. Gente, R$6.000 por mês para tirar 18 irmãos da rua. Não é nada, gente. Não é nada. Agora, não é nada assim, né? Entre aspas. A gente precisa ter os 6.000 no final do mês, né? Para pagar. Então, se a gente junta 20 pessoas dando R$300, a gente paga uma casa dessa. Se a gente junta 40 pessoas dando R$150, a gente paga uma casa dessa. Já pensou? Dá para ter 30 casas espíritas dessa. Se a gente se unir.
essa é a proposta do movimento Morar na Rua, não. Tá? Então, quem quiser, por favor, ajudar nessa quarta casa, procure aqui o Cristiano quando acabar a palestra, pegue o contato dele. Aqui está o Adrovani, que é um dos fundadores. Está ali a Sandra Helena, que é outra grande trabalhadora, uma das fundadoras também das casas, estão aqui. Procurem esse pessoal, conversem com eles e vamos para frente. Porque, gente, e aí eu quero terminar dizendo isso aqui. Essa foto eu coloquei lá no primeiro slide, quando eu falei do exercício da compaixão, vocês lembram? Eu coloquei essa foto lá e não falei muito dela, mas para mim essa foto, ela representa o mais importante aprendizado que nós temos a sedimentar em nosso coração. Tá? Porque tem uma passagem no Evangelho em que Jesus diz assim: passai à direita, vós que sois benditos de meu Pai, e adentrai no reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Porque quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. Quando eu era forasteiro, ou seja, quando eu estava sem teto, me hospedastes. Quando eu estava nu, me vestistes. Quando eu estava no hospital, me visitastes. E quando eu estava preso, me fostes ver. E os justos perguntarão ao Senhor: Senhor, quando foi que fizemos isso contigo? E o Senhor vai dizer: sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeste. Então, se a gente quer encontrar o Cristo na nossa vida, a gente sai da nossa casa e vai ao encontro de uma pessoa necessitada, de um morador ou de uma pessoa em situação de rua. Esse é o convite. Fiquem com Deus. Até a próxima.